Bom, agora, pessoal, nós temos um momento que é a apresentação dos membros. Então, assim, esse é um evento, como eu disse, quem não estava, eu vou repetir, é um evento comemorativo. Então, vai ter partes de difusão do conhecimento, enfim, a palestra, sobretudo a palestra no final da tarde. Mas o que nós vamos ver principalmente aqui é como funciona o grupo, o que isso proporcionou às pessoas, o que isso tem como resultado. E são coisas que, se não fizermos momentos como esses, de reflexão, de olhar para outras coisas que não somente as nossas pesquisas, nós acabamos perdendo a dimensão de como esses grupos... Obrigado. De como essa estrutura de grupos de pesquisa na universidade contribui para a formação. E aí, essa coisa, assim, você puxa uma pena, vem a galinha, né? Porque a gente não pensa nisso, né? E as pessoas vão passando, as pessoas vão mudando para outros lugares e a nossa visão tende a ficar centrada no dia a dia e nas atividades do presente, que são feitas a toque de caixa, né? E aí a gente perde essa dimensão. Então eu acho que é um momento importante para a gente refletir sobre a importância dos grupos de pesquisa, a importância do NERA, e para a gente conhecer um pouco a história desse grupo de pesquisa do qual nós fazemos parte, né? E até para nos animar um pouco, porque às vezes nas atividades diárias, prazos e tudo mais, nós nos sentimos um pouco desanimados, enfim, desgastados, mas isso tem um lado bom, isso está contribuindo, todas essas atividades estão, por piores que elas pareçam, elas estão contribuindo para a formação do pesquisador, para a formação do aluno, estão contribuindo para a própria universidade, né? Estão justificando os recursos públicos que são aplicados na universidade pública, que às vezes a gente não tem dimensão da qualidade da universidade pública, né? Nós acabamos achando isso daqui tão normal, mas e vendo talvez mais os defeitos do que os aspectos positivos, mas a universidade pública e gratuita é um dos principais pilares eu acho que da economia, da sociedade brasileira, porque nessa universidade que é formada a maior parte dos quadros, né? E nessa universidade que é feita a maior parte das pesquisas no Brasil. Então, também num momento de crise, não só econômica, mas também política, como esse, em que um movimento pró-privatização, né, vem, então eu acho que é importante que nós tenhamos a noção do diferencial que tem a universidade pública, que é exatamente o incentivo à pesquisa, a obrigatoriedade à pesquisa, né, e que faz com que, e é por isso que o ensino na universidade pública, ele em todos os rankings de universidade, as universidades públicas são as melhores. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você passa o conhecimento, você produz o conhecimento coletivamente. E é na produção do conhecimento que ocorre o maior aprendizado. Então esse é o grande diferencial da universidade pública e por isso que nós temos que lutar por ela, né? Então esse momento é para os membros falarem. Como são vários, então nós temos aí 5 minutos cada um para falar das suas experiências.
né? 5 a 10 minutos. É isso? E eu vou começar por 2 vídeos que nós pedimos para o Estevam, que hoje é professor da Federal de Alfenas, é isso? Isso. E para o Matusalém, que está em Curitiba hoje, atua no ensino privado. E depois vou passar a palavra para o Anderson, que veio especialmente de Goiânia, e depois a gente continua, tá? Você não quer pôr do Matusalém primeiro? Então, só para contextualizar, essas pessoas que passam e a gente acaba não conhecendo, né? O Matusalém ele acho que 2004 talvez, veio da Federal do Acre fazer a monografia, depois fez mestrado aqui, e foi uma pessoa que naquele momento estava eu, o Anderson, estávamos no NERA, claro, tinha mais gente, mas a gente estava encabeçando as atividades ali, e o Matusalém também fazia parte disso, uma pessoa extremamente comprometida e eficiente, e sério, e também participou disso. Então, ele vai fazer esse relato. E o Estevam é mais recente, provavelmente vocês o conhecem pessoalmente, também tem as mesmas características do Matusalém e hoje é professor na Federal de Alfenas, né? Então, tem que tirar o microfone. Bom dia. Falar do NERA envolve bastante emoção. Não estava previsto eu vir, resolvi de última hora vir, até por conta desse envolvimento emocional muito grande. Essa questão do que significou na minha vida também participar do NERA. Como já foi falado aqui, o NERA foi criado em 1998. Eu entrei no vestibular da Unesp para o curso de Geografia aqui em 1999 e ingressei no NERA em 2000. Né? Portanto, 2 anos após a fundação original do grupo. E eu não sistematizei nenhuma fala, mas vou recuperar algumas coisas aqui que me marcaram bastante também, que eu carrego comigo. Às vezes na vida, quando você vai tomar alguma decisão, a sensação que eu tenho é que tem uma voz do Bernard falando assim na orelha, passa por aqui, parece que fica assim um aprendizado para a vida nesse sentido. E uma coisa muito marcante, eu não sei se ele lembra disso, né? A gente chega aqui na graduação, eu fui entrar em contato com alguma coisa discutindo razão lá do Povo Fariband, já estava lá para o 3º ano de Geografia. E eu investi 1 ano para construir o meu primeiro rascunho, que seria um projeto que eu recebi uma bolsa ProEx para entregar para o Bernardo. E aí eu fiquei 1 semana trabalhando naquele projeto, muita coisa, né? Para quem nunca tinha feito pesquisa na vida, pensa, 1 semana foi uma dedicação assim colossal. Eu achava que eu tinha escrito o melhor trabalho da minha vida. Eu entreguei na mão dele, ele fez assim, tá uma bosta, escreve de novo. Não sei se você lembra disso. Eu falei, mas professor, eu gastei 1 semana para escrever isso. Ele olhou na minha cara assim com a testa franzida, bicho, eu faço isso há 20 anos, qual parte você quer que eu te explique? Eu falei, bom, já entendi. Fui lá e escrevi de novo, né? Foi uma coisa importante que a partir daí eu percebi o que é esse encantamento que a gente tem às vezes com o que escreve, porque a gente percebe que tem gente que não se toca disso nunca, né? E isso é importante no processo de construção do conhecimento. E aí depois, um pouco mais à frente, tive a oportunidade de ter uma bolsa do CNPq. E na República morava um museu, o Nelson Pedon, que foi membro do NERA também, e o professor Adriano, que está na UFG hoje, que era do GEDRA, hoje inclusive está como vice-diretor lá do Instituto de Estudos Socioambientais, fomos amigos de República. E aí na primeira relatório de CNPq que eu fiz, eu peguei um relatório do professor Adriano e tinha muitas fotos. E eu resolvi colocar umas fotos no meu relatório também. E aí entreguei para o Bernardo, ele falou assim, que personalismo é esse, fotos em relatório?
Eu falei, mas professor, o Adriano é bolsista FAPESP, ele colocou no relatório dele, né? Ele falou, se você quer trabalhar com foto, você atravessa o corredor e vai trabalhar no gênero. Eu não sei se o senhor lembra dessas coisas aí. A gente passa por isso, não esquece. Né? Que personalismo é esse? Sem fotos. O que você quer falar em fotos, você coloca em texto. Tira essas fotos daqui. E assim, até hoje eu não uso mais foto, eu entendi a mensagem. Acho que foi válido. Né? Foram coisas assim que eu considero importantes. E uma que ele fez também na época eu não entendi, ele me emprestou uma vez, tinha a biblioteca do Nera no passado, dentro da sala que hoje é a sala do Bernardo, né? O antigo Nera, hoje tem lá a sala na central do grupo de pesquisa. Ele me sugeriu ler, eu acho que ele não lembra de nada disso, né? Enfim, o livrinho A Política do Aristóteles, você lembra disso? Eu falei, pô, mas o que esse cara quer que eu leia esse livro? Uma leitura eu lia, não entendia nada. E tô lendo até hoje, eu já tenho meu próprio livro. E eu entendo hoje o que ele quis dizer. Na época, cheguei em casa e falei pro Nelson, o cara quer que eu leia isso aqui, Nelson? Não tô entendendo. Hoje, obviamente, né, a gente amadurece. Pra mim ficou muito claro o que ele queria, talvez, que eu compreendesse daquela obra. E nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que toda a minha trajetória é uma coisa que me ajudou a refletir muito. E eu achei muito bonita a fala que o Matusalém fez aqui. Ele recuperou com muita propriedade o que foi essa experiência, essa intensidade de ser membro do NER. Uma outra questão marcante também foi, já existia, né? A gente um dia, numa reunião com o Bernardo, eu, o Eduardo e o Matusalém, propusemos recuperar a ideia da revista NER. O Bernardo falou, não, mexer com revista dá muito trabalho, vamos publicar em outras revistas, isso vai dar muito trabalho. Larga isso pra lá. A gente falou, não, professor, a gente vai aceitar essa responsabilidade, né? Vendemos a alma nesse momento, né? A gente sabe que quer assumir um compromisso, né? E fizemos o lançamento da revista. Na época não tinha dinheiro nem para imprimir um exemplar. A gente tem uma foto que eu subi para a nuvem, não consegui achar essa foto, mas existe uma foto, estamos inclusive todos mais magros. Lá em 2004, eu, Eduardo Girardi e o Bernardo atrás de uma tela do computador. Foi o relançamento, acho que foi a terceira edição da revista NER, no CBG de Goiânia. Na ocasião o Bernardo era presidente da GB. E era assim, não tinha pretensão nenhuma, digamos, de chegar onde chegou. Era assim, um pouco do idealismo de 3 estudantes. Eu acho que essa transmissão de valor da seriedade, como o Bernardo encara a pesquisa, ela é importante, né? O giro que eu já dei por outros lugares por aí, o pessoal parece que não encara que isso é um trabalho sério, né? Que nem as coisas são encaradas por aqui. E eu acho que isso transmitiu a importância dessa revista. As gerações que foram vindo no NER incorporaram isso, e a revista chegou com a contribuição do Coletivo Gigante onde chegou, né? Eu vejo hoje o empenho aí que o pessoal tem com a revista, com o Dataluta, com a rede Dataluta. Eu, quando entrei no NERA também em 2000, existia uma calculadora daquelas da padaria do Português gigante, e eles faziam o cálculo do Dataluta naquela calculadora e fazia, sabe o papelzinho quando você faz joguinho da velha, assim, você vai marcando quadradinho, e a hora que acaba o quadradinho você faz um risco no meio do quadradinho? E legal, porque quando eu cheguei aqui na Unesp eu não tinha nem e-mail. Eu abri meu e-mail numa campanha que a professora Arlete fez, passando na sala de aula, perguntando quem tinha um e-mail. Eu falei, eu não tenho. Aí eu fui para aquele laboratório ali e criei um e-mail que eu uso até hoje, que é o Geografia Prudente. Eu criei um outro agora porque deu problemas lá na UFG também, de ser Geografia Prudente. Eu criei um outro chamado Anders Piazante lá. Mas enfim, eu não tinha computador, a minha trajetória não permitiu ter computador em casa, eu fui entrar em contato com isso aqui na Unesp, mas rapidamente tentei me atualizar. E nesses 6 meses de vivência aqui na Unesp eu já tinha aprendido a dominar o Excel. Aí a hora que eu cheguei no NERA e vi aquela calculadora, eu falei, não dá, assim não dá. Aí começamos a desenvolver as primeiras planilhas lá para tentar tabular o Dataluta no Excel. E chegou também no que está hoje aí, com a contribuição, passou pelo Axis.
Na época os mapas eram feitos num programa chamado ArcView. Quem mexia na época, o Bernardo tinha mandado a Cristiane Ramalho fazer um curso. Logo eu tentei entender como é que funcionava. Eu não dominava o inglês, coisa que eu estou finalmente nesse momento da minha vida tentando lidar com isso. Faz 10 anos que eu estou tentando, né? Agora acho que vai. E eu não dominava. O que eu pensei na época? O Google não tinha essa expressão que tem hoje, né? Você vai lá e traduz tudo. Mas eu copiei todas, eu abri todas as janelas do ArcView lá, anotei na mão e traduzi no dicionário tudo que significava. E aí até no final daquele dia eu já entendia tudo que estava escrito em inglês para português. Foi aí que eu comecei a mexer no programa. Porque você entrava lá nas janelas e você não sabia o que estava escrito. Aí eu falei, não, já me apropriei disso no primeiro dia. E aí fizemos um mapa muito tempo naquilo lá, né? Até o Eduardo depois, no contato que ele teve no curso, se eu não me engano, que ele fez no mini curso em Londrina, conheceu o RBTI e trouxe o Fio Cartô para dentro aqui da FCT Unesp, né? E aí a gente viu rapidamente que se tratava de uma tecnologia, né, com um poder de diálogo muito maior com as coisas que a gente fazia no NER. E, né, hoje temos aí esse aprimoramento metodológico gigante, né, nessa possibilidade de fazer a representação espacial dos dados de conflitos no campo que o NERA levanta. Ó, o Munir. Bom dia. E é isso, né? Eu tenho uma gratidão imensa. Eu, em algum momento da vida, até falava que o Bernardo era o pai que eu não tinha, mas eu comecei a perceber que essa fala, eu acho que incomodava ele um pouco. É muita responsabilidade. Agora que, até então, ele não tinha o Thales e a Nina. Eu acho que ele se sentia mais confortável quando eu falava isso. Aí agora ele fala, 3 filhos não dá, né? Mas é esse o significado. Você me empresta aí, Thales, um pouquinho ele, que seu pai teve pra mim, né? Tinha lá meus conflitos de natureza pessoal. Se enfiar no trabalho do NER ajudou muito a lidar com isso também. E ter o Bernardo, inclusive estou aqui hoje de novo, porque estou precisando da ajuda dele, inclusive em dar um rumo para a minha vida aí depois de tudo que aconteceu. E é importante. Alguns lugares fazem esse discurso de liberdade metodológica, mas isso aí às vezes é pura conversa. Essa questão de ter um pensamento autônomo, que é isso que o NERA busca construir aqui, isso é extremamente importante. Existem lugares, inclusive, que as pessoas ironizam alguns conceitos que são trabalhados aqui, mas porque elas não conhecem. Essa que é a questão. Né? Se você for dialogar, né, fica mais ou menos parecido com esse discurso de zumbi que a gente está fazendo com os eleitores do Bolsonaro. Eles não sabem justificar porquê de nada. Eles fazem criticar a gente, mas eles não conhecem o que a gente produz. É bem isso. E é isso. O Eduardo é um grande amigo também. Eu sou um amigo desnaturado, né? Eu fico muito tempo até sem ir lá visitar meus familiares. Obviamente que eu também passo um período gigante sem falar com o Eduardo. O Matusalém faz muito tempo que eu não vejo ele também. Ele me visitou quando eu ainda estava aqui em Prudente. O Eduardo levou ele em casa uma vez. É isso, gente. Valorizem esse espaço. O NERA é um lugar ímpar, né? O Kaká também é um cara que chegou assim, eu já não tive a vivência de dentro do NERA com ele, mas é um ser humano assim. Eu acho que o Kaká qualifica o NERA no sentido de mostrar que é possível. Eu era muito rigoroso com a disciplina dos meninos do NERA. O Kaká, ele humaniza um pouco o NERA com a chegada dele. Eu acho que ele ensina a gente que é possível ter muito trabalho e manter relações também. Eu explodia. Quando os caras tinham fechamento da taluta, a galera não cumpria, né? É aquilo que o Matusalém falou. Eu cheguei e tinha mandado uns 20 embora. Cada fechamento da taluta era uma equipe nova. E a gente vai aprendendo, né? A gente vai amadurecendo na vida. Eu acho que nesse sentido, inclusive, eu errei muito, né? Mas é isso. Agradeço aqui o Bernardo pela oportunidade de ter sido do NERA. É uma coisa que marca a vida da gente, não tem jeito, né? E tô aí de novo, tô querendo me aproximar do NERA, porque eu acho que não tem como sobreviver longe do NERA. Essa que é a questão. Obrigado, Eduardo, por ter aberto a possibilidade aqui de fazer uma fala. Não preparei nada, envolve um pouco de emoção. É muito importante esse espaço
que vocês estão aqui nesse coletivo, capitaneado, né, por essa equipe de hoje, chamado NERA. É difícil, mas persistam, como o Everaldo falou, porque é um espaço único, importante para a geografia agrária brasileira, para a geografia e para a continuidade dessa formação tão bonita que é feita por aqui, que estimula a gente ter uma relação orgânica com o nosso objeto de pesquisa, que é outra coisa que a gente não vê por aí também. Tem muita pesquisa de gabinete, o pessoal não dialoga com os sujeitos que estão dentro do trabalho, isso quando os sujeitos aparecem no trabalho, e eu acho que isso é muito importante, tá bom? Obrigado, Eduardo. Bom dia. Cheguei atrasado e já tomei a cadeirinha aqui na janela. Lendo o jornal. Olha, eu entrei no NERA em 2003 e desde lá até hoje batalho, aprendo. É um espaço de pesquisa que não existe. Acho que, pelo menos aonde eu passei, tentei estabelecer grupo de pesquisa, esse diálogo que a gente tem aqui, os colóquios, que enriquece muito o aprendizado. Essa troca de experiência, ela é fundamental. Tanto que, quando eu entrei, eu não tinha muita noção do que era o grupo de pesquisa. E aí eu fui fazer trabalho braçal, aquilo que vocês também, quando entraram, certamente fizeram, cortar jornal, organizar pasta, essa coisa. Lembro que na primeira etapa tinha um monte de jornal embaixo das estantes, os livros da do NERA, e o Bernardo falou, nós temos que terminar isso aqui. E nós começamos, pelo menos o meu trabalho inicial foi lá. E à medida que eu ia fazendo esse trabalho braçal, manual, eu ia lendo, ia também me inteirando das discussões que eram feitas, e começou a emergir os conceitos. Eu não sou da geografia, a minha base formativa é filosofia. Então eu tive que ler muita da geografia para eu aprender como pensa o geógrafo. Confesso que até hoje ainda não tenho muita certeza se eu continuo filósofo ou geógrafo. Mas estamos tentando misturar, né? O Bernardo já tem um desafio para a gente escrever a filosofia da geografia, e é uma coisa muito interessante. E eu fiz a minha tese aqui, a disputa da minha tese foi aqui, o Cacá estava na banca, foi um bate danado, porque na verdade eu estava construindo a minha tese, é uma proposta metodológica, a imprescindibilidade do debate paradigmático como condição de se aproximar da questão agrária. Ela é confusa, ela é complexa, muito ampla, e o debate possibilita você enxergar as relações que se dão e identificar os lados da disputa da questão agrária. Porque a questão agrária é um problema que não vai ser resolvido. Pelo menos até agora não foi resolvido. Quem levantou essa questão, desde lá dos clássicos, o Kautsky, e até hoje a gente vem trabalhando. E a minha tese é uma contribuição nesse sentido. E agora no pós-doc, se Deus quiser, eu estou rezando desde semana passada para o Cacá e o Edu acabar de ler o meu projeto. Esse lazarento só fica rindo, não fala nada, manda um e-mail, ele não responde. Tentei cutucar o WhatsApp, mas ele não trabalha com o WhatsApp, então agora eu vou pegar ele no braço. A hora que terminar aqui, ele vai acertar. Tá vendo por que eu não trabalho com o WhatsApp? Um abração, uma alegria. Quem vai? Então, gente... Por favor, fica no meio, porque nós estamos filmando para pegar o logo. Inclusive a criação sua. Então eu queria falar justamente por isso, né? Para lembrar, não do logo, mas para lembrar um pouco da participação e da importância das mulheres no NERA. Pelo menos foi para mim na minha geração, já que a gente está num encontro de gerações aqui. E aí falando um pouco desse processo de como foi entrar no NERA,
Na verdade, eu já sabia o que era o Nera muito antes de entrar na Unesp. E não tinha nada a ver com a fama do Nera. Eu estudei com a Lara no ensino médio. E ela entrou na faculdade na geografia primeiro do que eu. E depois eu fiquei um ano no cursinho e consegui passar. E aí ela foi na minha casa, assim, na semana que soube a notícia do vestibular que eu tinha passado. E aí ela foi contar como que era agora que ela estava estudando na faculdade, porque eu queria saber o que era geografia, melhor, pesquisas. Aí ela falou, não, porque eu estou entrando agora num grupo de pesquisa sobre reforma agrária. E ela não lembra, a Lara nunca lembra de nada. E eu sou nascida e criada em Prudente, né? Então a única menção que eu tinha de reforma agrária, assim, na minha vida era as notícias dos jornais e eu sabia que o Agripino em algum momento barrou sem terra na rodovia. E quando eu falei pra Lara, aí a Lara falou, não, você pode participar do grupo junto comigo. Eu falei, mas eu nem sei o que é reforma agrária. A Lara, como assim? Você não sabe o que é reforma agrária? Então eu entrei na universidade já sabendo mais ou menos o que era o Nera e de toda essa mitologia que existe em volta do Nera. Mas eu não fui procurar o grupo nem nada. Mas eu tive a disciplina de pensamento geográfico com o Bernardo no primeiro ano. Ele foi o primeiro professor, o primeiro trabalho que eu fiz e tudo mais. E o Bernardo tem essa postura dele, né, dos trabalhos, ele sempre provocar, fazer uma desconstrução do pensamento. E foi o primeiro ano que ele começou na disciplina dando um filme, exatamente, para desconstruir. E eu escolhi junto com o meu grupo o filme um filme que chama Alexandre o Grande. E eu fiquei obcecada pelo filme e por fazer a desconstrução, junto com as ideias paradigmáticas que o Bernardo ainda estava introduzindo. Até eu fiquei muito tempo conhecida como a doida do pensamento do Alexandre o Grande, porque eu queria estudar filosofia de umas coisas muito aleatórias, assim, ainda estava caminhando nesse processo de pesquisa dentro da geografia. E como eu estava muito apaixonada pelo trabalho, eu acho que eu fiz uma apresentação que chamou a atenção do Bernardo, e quando terminou, ele me convidou, ele perguntou se eu fazia parte de algum grupo de pesquisa, e eu já estava sabendo o que era o Nera, né? Aí eu falei assim, não, ele falou assim, então você vai, ele nem perguntou se eu queria, ele falou assim, então a sala não sei 5, eu não sei de onde, fala com Israel, temos uma reunião, você está no Nera. E eu fui, aí logo no início, isso foi no primeiro semestre do ensino médio, e logo nesses primeiros meses o Bernardo deu a oportunidade de me oferecer uma bolsa do CEGEL, né, que era aquelas bolsas de monitoria, que inclusive foi a maior experiência que eu tive na universidade. Todo mundo que passou por isso, que trabalhou no CEGEL junto comigo também, eu acho que concorda, a gente sempre fala sobre isso. E aquela menina que morava, nascida e criada em Prudente, que sabia vagamente o que era o Sem Terra e reforma agrária, caiu nos 3 primeiros meses de universidade, direto com as principais lideranças do MST no Brasil. Então, foi do MST e de outros movimentos, o MTST, inclusive, que na frente culminou na minha pesquisa de mestrado. Então, eu acho que essa participação no CEGEL foi fundamental para eu entender o que eu queria fazer, o que eu queria por geografia, o que eu queria como pesquisadora. E já no Nera eu transitei em todas as categorias, fiz bastante coisa no Nera, mas eu queria lembrar, como estava todo mundo lembrando do Bernardo, o professor Bernardo foi essencial na minha formação, mas eu queria lembrar também da Janaína e do Cacá também. A Janaína, ela, nos primeiros anos do Nera, ela já tinha se formado, ela estava no doutorado, ela ainda não tinha aquela prática cotidiana de participar do grupo de pesquisa como a gente estava, mas eu sempre via as outras meninas do Nera, tinha a Elmira, a Ana Lígia, a Camila também, sempre faziam menção ao trabalho da Janaína como ela tinha sido importante no Nera. E em determinado momento ela entrou como coordenadora, né, do Nera, ali uma colaboração como coordenadora, e ela passou a auxiliar a gente, principalmente como co-orientadora.
E ela não pôde estar aqui hoje, mas eu queria lembrar muito dela, do papel que ela também teve na minha formação. Eu acho que a Lara concorda também, a gente sempre lembra da Janaína, eu acho que todas as mulheres do NERA que conheceram a Janaína concordam. E como ela sempre apostou na gente, e ela sempre incentivou que a gente não tivesse a postura de aceitar de primeira as propostas do Bernardo. Porque o Bernardo, ela ajudou a gente a lidar com o professor Bernardo, na verdade. Porque se o Bernardo tem uma ideia e você está perto, você é o que vai colocar a ideia em prática. Então ela sempre incentivou na gente algo que eu carrego para mim e que sempre foi muito bom, de que confrontar, mesmo que seja o professor coordenador, uma das maiores autoridades da questão agrária no país, confrontá-lo as ideias quando não concorda, quando concorda, e eu acho que isso contribuiu muito com o debate, né, professor? Contribuiu muito com a nossa construção dessa nova geração do NERA, que de priorizar o debate coletivo, de priorizar as diferentes pesquisas, sempre construir a partir das diferenças. O Cacá também incentivou a gente muito a transitar entre os grupos de pesquisa. Eu acho que eu fui a que mais transitei no CEGET, no NERA. Então eu queria fazer essa fala. Eu tenho muitas outras coisas para falar, mas senão fica muito extenso, o Gerardo vai me tirar daqui. Mas lembrar nesse sentido mesmo da importância também das mulheres na construção do NERA. E é isso. Espero que depois da minha fala as outras meninas também venham falar da importância delas no NERA. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lara e eu entrei no NERA logo no segundo ano da faculdade. Porque no primeiro ano eu ainda tinha uma perspectiva de ir para matemática, uma coisa meio loucura e tudo mais. Bem confusa, aliás. E quando eu caí na geografia, foi assim, eu já tinha um contato, obviamente, no colegial, etc., sobre a temática. Só que assim, eu fiz o vestibular, mas por uma experiência e acabei que eu passei. Aí eu pensei, não vou perder essa oportunidade. Então fico o primeiro ano, estudo, vejo se eu gosto ou não, mas a ideia era ir para matemática. Aí eu fiz a minha primeira disciplina com o Bernardo. Se eu não me engano, era bem na segunda-feira, que era pensamento geográfico. E o primeiro texto que ele passou era sobre o Rio Nilo, não sei o quê. Eu li aquele texto mais de 5 vezes para não conseguir entender nada. Aí cheguei na aula e falei, gente, aí eu vi o meu amigo Lúcio com um resumo, tudo mais. Aí eu olhei e falei, gente, eu tô completamente perdida nisso daqui. Realmente não era o que eu queria. Aí o Bernardo fez toda a explanação do texto. Eu pensei, nossa, como é simples. E eu teorizando, achando... Porque é muito difícil você ter essa ruptura da questão do ensino no colegial e na universidade. Até porque em casa a gente sempre teve incentivo de leituras e tudo mais. Aí eu olhei e pensei, nossa, é uma coisa mais simples daquilo que eu tinha colocado para mim. Então eu vi que eu coloquei um obstáculo no meu próprio modo de pensar e na minha própria construção do conhecimento. Foi aí que eu me abri para a geografia. Aí eu tive contato com o Bernardo, fiz a atividade. Aí ele passou o primeiro trabalho em grupo nosso, que também foi um processo de construção do conhecimento, e o livro que eu peguei foi o livro do José Ferrari Leite, Ocupação do Pontal do Paranapanema. Foi aí que eu tive o primeiro contato no âmbito acadêmico, porque em relação aos movimentos sociais, meu pai e minha mãe já tinham uma militância partindo da CPT aqui, né? Então assim, não foi um primeiro contato, eu sempre morei em Rosana, Prudente Rosana, então assim, era um primeiro contato de vivência, assim, de casa, não de academia. Aí a gente fez o trabalho com o Bernardo, que ele não gostou, assim, deu uma nota péssima pra gente, mas já era de se imaginar, porque o grupo teve um conflito muito grande, e assim, e as explanações dele foi tudo que eu tinha colocado no grupo, só que é um trabalho coletivo. Aí eu olhei e pensei, nossa, a gente tem mais ou menos uma vertente de pensamento. Aí eu fiquei 1 ano ensaiando para entrar no NERA. Eu peguei o trabalho dele, até livro, eu nem tinha pego tese, nada, dissertação, mas que isso foi baseado nos livros. Aí foi quando eu mandei um e-mail, né, até o Israel, do coordenador, e
eu conversei com o Bernardo, aí na época era uma reunião sobre a CPT, estava na construção ainda dos dados de ocupações, e eu perdida, assim, completamente perdida na reunião. Aí ele falou, parabéns por você ter vindo, elogiou um monte, eu vi todo mundo olhando assim, tchum. Até então eu não tinha entendido o que isso significava. Aí eu já saí de lá com 5, 6 trabalhos, completamente perdida. Aí no outro dia, eu fui no Nera, aí eu falei, Israel, me ajuda, porque assim, eu não entendi nada. Anotei tudo, porque eu não perdi nada. Aí foi que começou a minha história no Nera de amizades. Aí, que é o que vem a minha fala, né? Para além da questão acadêmica, porque o Nera é uma escola, e não adianta, assim, geralmente quando você entra na graduação, infelizmente, a gente ainda tem algumas falas que são negativas, que não deixam de ser uma autocrítica, mas que tem se mudado, graças a Deus, vamos colocar assim, eu que sou católica, nesse contexto, que impede você de ter uma curiosidade maior de entrar no Nera. Só que quando você está lá dentro é uma escola, e você vê isso na sua qualidade de debate, até em um slide a nível nacional, porque o Bernardo pegava firme até numa construção de um slide. E quando você está num debate, num GT, por exemplo, num grupo de pesquisa, você vê completamente o que é uma formatação de um aluno que teve orientação e de outro que não teve. Então, assim, aí no Nera, eu comecei a fazer as minhas amizades. Já tinha a Ellie, que tecnicamente a gente já tinha um contato, né? E veio a Thaís, que é uma grande amiga minha. E nesse interim surgiu a possibilidade da gente fazer o memorial do Bernardo, né? Para questão da livre docência. E, para além do CEGEL, o memorial foi o nível máximo, assim, de construção do que é você ter noção de uma pessoa, de um pensamento. Para além do trabalho físico, porque é exaustivo, mas sim, a gente teve muito conflito entre os 5 que estavam fazendo, na época era eu, a Ellen, o Rodrigo, a Thaís e o Kaká, né? E ali a gente pôde ter dimensão a nível, vamos colocar, acadêmico, do que é o Bernardo, do que é hoje o pensamento que ele se coloca na geografia agrária. Que muitas vezes a gente está lá no primeiro ano, ouve de bate-boca de um aluno que nunca esteve no Nera. Entende? E assim, aí eu falei, nossa, na época ele tinha 160 e poucas páginas de lápis, e eu lá com as minhas 2 primeiras páginas. Aí eu olhei e falei, gente, como uma pessoa consegue trabalhar tanto? Eu, assim, no meados de entrar. Aí você começa a ver a nível de debate. Quando você está no GT, você fala que você é orientado pelo Bernardo, eles já te olham diferente. Nossa, essa pessoa deve ser o máximo do pensamento. E você começa a observar dentro dos eventos, de professores, das suas explanações, que quando você faz um trabalho bem feito de construção da pesquisa, da tese, ou seja, da iniciação científica, assim, da pesquisa em geral, se você segue regras básicas de ética, de norma e de pesquisa, você consegue construir o seu pensamento. Você não precisa ficar enraizado, vamos colocar assim, rotulado por um grupo de pesquisa ou um orientador. Você consegue, partindo da sua própria convicção de pesquisa, de vida e, obviamente, de orientação, porque ninguém segue sozinho na academia, construir o seu pensamento próprio. E é isso que o Nera trabalha. Eu acho que a maior contribuição, com certeza a maior contribuição do Nera para quem se pesquisa é a autonomia de pensamento. Porque a gente viu assim nas falas do Bernardo, ele cobra muito. Por quê? Porque ele quer sempre o melhor de você. E você descobriu o melhor de você, porque é muito difícil. Quando você entra no segundo ano, ou primeiro, terceiro ano, você ter dentro de você vamos colocar assim, é construir mesmo o seu valor enquanto academia. E às vezes ele pode fazer de um jeito um pouquinho mais difícil para a gente compreender, mas numa linha geral, o Nera é uma escola. Hoje, assim, você se constrói amizades ali que foge da vida acadêmica, foge do espaço do Nera, pode sair, que a gente viu aqui nas falas da minha vivência. E o quanto o Bernardo, ele proporciona para você um crescimento espiritual, científico e pessoal. Porque para além de uma orientação, ele dá orientação de vida. Temos os conflitos, como qualquer relação social, né?
E a gente vê hoje, assim, eu sempre falo, assim, eu tenho o Bernardo como segundo pai, porque ele orienta, ele não é aquele orientador igual você, ele é aquele orientador que ele pode estar ali, ele critica o seu trabalho, ele melhora, ele melhora a sua pesquisa e tudo mais, mas se você tem qualquer problema, ele olha para você com humanidade, e isso é muito difícil um orientador fazer. Hoje, eu prestando outros concursos, eu vejo a dificuldade de uma mulher casada com um filho pequeno, e ele me abraçou. Entende? Ele não pensou, quando eu fiz meu projeto de doutorado, eu estava viajando, 2, 3 países, ele, Lara, quando a gente tem um filho, eu estava até grávida, é outro tempo de pesquisa. Eu falei, mas Bernardo, meu filho, eu nem sabia se era menino, vai ter pai. Ele, Lara, mas é outra lógica. Na hora eu fiquei muito brava, falei, ai gente, mas depois você vê, é uma construção para a vida. Então, ele coloca para você possibilidades e o limite. E é isso que a gente tem que levar em consideração em muitas das falas dele. Que ele coloca para você a realidade. E isso é muito importante. E se você parte dessa construção disso para a sua vida, você cresce, tanto pessoal quanto acadêmico. E hoje eu estou agora para prestar o doutorado, né? Numa outra perspectiva de temática de trabalho que eu vi na dissertação, mas que foi um elo para eu poder construir, partindo da minha realidade de vida e de pesquisa hoje, uma possibilidade de estudo. E isso é muito importante, o orientador entender e compreender você e a sua vida, porque não é só o âmbito acadêmico, a pesquisa é militância, é política, e isso não se separa da gente. E assim, o NERA te ajuda a construir isso. Em meio aos nossos conflitos pessoais, científicos, né, nossos conflitos acadêmicos, mas se você parte de uma linha teórica ou ética de vida, você consegue se elevar, você consegue melhorar. E isso é muito importante. Então, o NERA me ajudou, foi a fala do pessoal, você ser profissional. Porque você pode entrar na academia com responsabilidade, mas você tem a orientação para você do seu profissional. Então hoje, se eu vou prestar um concurso e tudo mais, eu vejo uma simples coisa no slide. E isso eu aprendi no NERA. Não foi o professor da graduação que me disse. Foi o Bernardo pegando aqui, não, tem que pôr aqui, tem que pôr aqui. O básico. E isso ele não tem dificuldade de ensinar. E isso é muito importante, porque muitos orientadores já batem no orientando achando que ele já sabe coisas básicas. Às vezes não. Eu entrei no NERA sem saber usar o Excel, gente. Perdida digitando lá das outras jornal. E ter essa humildade de você saber, mostrar que você não sabe e o orientador te ajudar, porque no fim das contas ele é um colaborador para a sua pesquisa, por mais que você tenha a sua autonomia. Então é isso que eu queria dizer, que o NERA é uma escola, com seus conflitos e tudo mais, mas hoje o que se caminha, e a gente pode observar pela própria consolidação e estrutura do NERA. Desde a sua base da graduação até a pós-graduação, né? Pós-doutorado e tudo mais, a nível local e nacional. Então é isso. Bom dia a todos. A minha trajetória no NERA é um pouco diferente da maioria das pessoas aqui. Eu entrei no NERA em 2015, quando eu tinha voltado da Espanha. Foi um momento em que o Girardi me acolheu, um momento muito delicado aqui dentro da universidade, de quem eu vou ser sempre muito grato. Mas o meu contato com o NERA se deu já há algum tempo atrás. Quando eu voltei para Prudente, em 2005, estava acontecendo aqui o Simpósio Internacional de Geografia Agrária. E foi por meu irmão foi quem me aconselhou. Falou, olha, vai lá ver aquele simpósio lá tal, que vai ser bom. Porque eu estava querendo já fazer o mestrado, mas estava meio perdido. Aí foi quando eu vim e tive a oportunidade de ver aqui o Richard Pitt, o Cliff, o Henk Waldmeier também estava nesse simpósio, o Bernardo, o Ari, o Tomás e vários outros pesquisadores. E eu falei, nossa, é isso que eu quero. Aí vim fazer disciplina como aluno especial, acho que em 2007, 2008, quando estava o Anderson, estava o Munir, estava o Matusalém. Aí fui no trabalho de campo no assentamento Marilago, lá em Ribeirão Preto, e fui sempre tentando me aproximar do NERA. Por alguma circunstância, acabei entrando no mestrado em 2011 em outro grupo de pesquisa.
mas sempre próximo ao Nera. Acho que em 2012 fui fazer um trabalho de campo com o Kaká, a Ellen estava, a Lara também estava, o Sidney estava no Pontal, e fui sempre me aproximando. Até que em 2015 tive a oportunidade de concluir a tese com o Girardi, e agora fazendo pós-doutorado com o professor Bernardo. Então, assim, o que eu queria dizer, vendo todos esses relatos aqui, é que agora, fazendo pós-doutorado, eu lamento não ter podido entrar antes no NERA. Porque eu não tive esse momento que as meninas falaram aqui, que o Matusalém falou, que o Anderson falou, de participar dessa construção. E eu sinto um pouco falta disso. Mas eu fico feliz de hoje, no pós-doutorado, poder estar trabalhando com o Bernardo, já disse isso pessoalmente a ele, e digo isso em público. E, bom, para mim é muito importante poder estar participando do NERA nesse momento. É só. Bom dia a todas e a todos. Eu acho que esse momento está sendo muito importante para a gente, primeiro porque normalmente nós do NERA escutamos vários comentários sobre nós e sobre o nosso trabalho. E agora a gente está tendo a oportunidade de falar por nós mesmos o que é o NERA e o que é o nosso trabalho. Então eu queria ressaltar a importância disso nesse momento. E eu até anotei como falar. Eu organizei 4 pontos que eu acho que são fundamentais para falar do NERA hoje. Primeiro, oportunidade. Segundo, desafio. Terceiro, trabalho coletivo. E quarto, formação. Oportunidade porque, como todo mundo fala um pouco da sua história, eu vou falar da minha. De como entrei no NERA bem rapidamente. Quando eu estava no 3º ano de graduação, eu ingressei no NERA. E até então eu não queria seguir essa área, eu queria seguir uma outra área de pesquisa, participar de um outro grupo. E na época eu fui conversar com o professor desse grupo, que eu não vou citar nomes, e aí ele falou assim pra mim, não, mas agora a gente não tem espaço, não tem bolsa, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas eu só quero participar. Aí ele me deu o famoso perdido, né? Mas enfim. E aí me falaram, o NERA sempre está precisando de gente, tem muito trabalho, vai lá, conversa com o Bernardo. E eu fui conversar com o Bernardo e aí a gente conversou rapidamente. E ele falou assim pra mim, olha, a gente não tem bolsa também. Eu, não, tudo bem. Você quer participar? Eu falei, sim. E ele, então tá, você pode começar amanhã. Né? Sem delongas, sem, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então eu acho que a oportunidade, ela é um elemento que faz parte do NERA, né? Se a pessoa quer participar, ela vai ter essa oportunidade. O segundo, que é o desafio, né? O NERA, ele sempre nos coloca vários desafios. Primeiro, trabalhar com banco de dados, que é uma coisa que a maioria das pessoas não tinham contato. E quando eu entrei, eu já comecei a trabalhar com a rede Data Luta, que não é fácil, participei da coordenação, banco de dados, as próprias pesquisas, fazer mapas. Então, você participa de várias atividades que são desafios para um aluno de graduação. E a gente vai, aos poucos, conseguindo romper esses desafios. E eu acho isso uma característica muito interessante, que faz parte também da nossa formação e que é importante para a nossa formação. Terceiro, trabalho coletivo, né? Dentro do grupo de pesquisa, a gente trabalha coletivamente, a gente aprende, a gente ensina e a gente faz amizades, que a gente leva para a vida toda, e eu acho isso também muito interessante do grupo e que foi muito importante para mim nesse processo. E, por fim, a própria formação acadêmica e a formação pessoal, né? Porque o trabalho coletivo, ele possibilita isso. Ele possibilita uma boa formação acadêmica e uma boa formação também enquanto pessoa. E eu vejo isso nas nossas atividades, eu me vi nisso quando eu tive que trabalhar, quando eu tive que dar aula, e de como foi importante todo esse processo que eu vivenciei no NERA. Então é
mim e que eu acredito que fazem do NERA o grupo que ele é hoje, um grupo de trabalho coletivo, de pensamento coletivo e de saber o que é isso a partir das palavras de quem participa do grupo. É isso, obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Edson. E eu entrei na Unesp em 2011 e vir para a Unesp representou para mim um desafio e, na verdade, a realização de um sonho que eu não consegui realizar em uma época mais adequada, vamos dizer assim. Mas eu acho que o estudo e o ensino é adequado em qualquer época e por isso eu estou aqui e pretendo continuar. Bom, eu cheguei em 2011 na Unesp e no primeiro ano era uma agitação enorme entre os alunos por buscas em lugares, em espaços nos grupos de pesquisa. E eu ficava olhando aquela moçada toda agitada e querendo, porque precisava de uma bolsa, e eu já não tinha esse problema da bolsa. E eu fiquei analisando aquele comportamento do pessoal que ia para um grupo, depois saía e ia para outro grupo, quase que indefinido o que queria de fato. Bom, no primeiro ano então eu não me mexi em nada. No segundo ano, eu tive aula com o Girardi de geocartografia, e aí eu descobri que aquele assunto me interessava bastante. E eu então vim conversar com o Girardi e ele me aceitou. Eu entrei no NERA pelas mãos do Girardi nessa situação aí. Bom, e começamos a desenvolver um projeto de iniciação científica e foi caminhando a coisa. Durante a graduação eu tive 2 aulas com o Bernardo. Uma que ele veio com a Janaína, a Janaína participou, e a outra com o Kaká e o Johnny. E foi ali que eu percebi um diferencial bastante grande no professor. A forma como ele administrava as aulas, como ele dava liberdade para os orientandos dele participarem dessas aulas, poder construir um pensamento, foi algo muito diferente daquilo que eu estava acostumado a viver. Tá? Bom, aí veio a graduação. No final da graduação eu tive, vamos dizer assim, um desacerto, que eu estava muito seguro que eu conseguiria passar para uma pós-graduação, e no momento da prova me deu um branco que eu não consegui fazer absolutamente nada. Travou, e eu não fiz nada, não escrevi nada. E a partir daí foi onde o Girardi me deu um apoio muito grande, porque nesse momento você pensa em acabar com tudo, e deixar tudo de lado, e abandonar e tudo mais. Mas o Girardi foi essa mão que me sustentou e me levou adiante, e eu agradeço muito por isso daí. Outra situação que também me impulsionou mais ainda a aprofundar nos estudos foi a aula que então eu tive com o Bernardo na pós-graduação. E primeiro porque eu escolhi a disciplina pelo professor mesmo, porque eu sabia da qualidade que eu ia ter nas aulas. E segundo, porque estava dentro da minha área de pesquisa e eu queria me aprofundar e melhorar mais ainda. E nessas aulas com o Bernardo foi onde eu consegui uma autonomia maior de pensamento por conta da rigidez dele, da cobrança dele e das orientações que ele passava nessas aulas. Eu acredito que quem teve a felicidade de ter alguma aula com o Bernardo, de participar com o Bernardo na sua formação, é algo que vai levar para sempre, porque além do conhecimento em si, também tem um conhecimento de vida. É algo muito importante, porque depois, quando a gente sai para as pesquisas, você vai vendo as diferenças nas orientações que você recebe ou não. E o Bernardo faz essa diferença. E o Girardi também faz essa diferença, porque a gente está aí junto já há 6, 7 anos, e é algo que agora eu estou partindo por uma outra situação que vai me favorecer bem mais a participação na vida acadêmica, porque infelizmente ainda me mantenho muito distante do NERA, embora fazendo parte, por conta de distância de moradia, por conta de situação profissional e tudo mais. Isso atrapalha muito, mas daqui para frente eu acredito que vou conseguir participar mais. E para finalizar a minha fala, a semana passada sonhei com os dois. Não foi um pesadelo, foi um sonho realmente. E foi muito engraçado o sonho, e eu não costumo contar sonhos, porque na verdade eu não me lembro dos sonhos, mas esse me marcou.
E a minha esposa Sandra, ela sempre reclama, você não fala nada, não conta, mas eu vou contar aqui porque isso marcou. Então no sonho, que foi algo assim, um flash muito rápido, né? Eu havia mandado para o Girardi o que eu já escrevi na minha dissertação. E eu não li. E o Girardi não leu. Mas o Girardi não leu. Tá bom. E eu estava com o Girardi conversando sobre ela, e o Girardi me falando alguma coisa que ele tinha passado para o Bernardo olhar. E o Bernardo, quando eu passei por Bernardo, assim, por uma cadeira que ele estava sentado, o Bernardo estava escrevendo várias coisas assim, e o Bernardo falou, tem umas palavras aqui que você vai ter que explicar. E na aula que nós tivemos, o Bernardo me falava isso daí, essa palavra é inadequada, você está falando algo, ou está escrevendo algo que não está dizendo o que é de fato, né? E aí sim, a gente começa a ver a diferença das pessoas, da formação das pessoas que tentam formar você também, né? E isso é muito gratificante, eu tenho muito a agradecer ao Bernardo e principalmente ao Girardi, que me deu esse apoio todo, né? E eu pretendo continuar até o final para ver o que vai dar disso daí, pessoal. É isso. Então, bom dia a todos. Sou o professor Ronaldo. Sou docente do Departamento de Matemática e Computação. Então, sou docente, na verdade, na área de Ciência da Computação. E algumas pessoas perguntam o que eu estou fazendo no NERA, né? Então, a nossa parceria junto ao Bernardo começou mais ou menos em 2005, 2006, quando um aluno da computação foi trabalhar no DataLuta. A ideia era a gente desenvolver um sistema, o banco de dados DataLuta. Então, eu comecei a orientar esse aluno, inclusive foi um projeto da FAPESP que você mandou em iniciação científica, né? E eu, como docente da computação, ajudei esse aluno nesse projeto. Então, a gente começou a trabalhar nesse momento e desde então, alguns projetos surgiram, na qual a ideia, o meu objetivo é contribuir com a área de tecnologia para os projetos do NERA, né? Mais recente, em 2011, nós iniciamos o projeto do DataProNERA, que é o banco de dados dos cursos do ProNERA. Cursos e educandos do ProNERA, inclusive, é o mapa que eu vou apresentar para vocês rapidamente, que a gente fazer uma divulgação, né? Então, esse projeto do DataProNERA começou em 2011 e até hoje nós estamos trabalhando nele. Inclusive, a gente está trabalhando agora no lançamento, no cadastro dos educandos, porque esse projeto foi a segunda peneira, não sei se vocês já tiveram acesso ao documento dessa segunda peneira, que é a pesquisa do Programa de Educação da Reforma Agrária. Participou o Bernardo como coordenador, Eduardo, Ricardo, Franciele, e quem está aqui mais trabalhando? Ana Paula. E mais vários alunos nossos que naquele momento nós desenvolvemos junto com a pesquisa um sistema DataProNERA, e o banco de dados DataProNERA. Quando essa pesquisa encerrou, o pessoal decidiu colocar o DataProNERA como uma ferramenta de gestão, porque a pesquisa foi justamente para fazer um levantamento dos cursos que foram realizados, né, até 2011, de 98 até 2011. E agora nós estamos trabalhando de 2011 até 2018. Tá? Estamos com esse projeto em andamento, na verdade, a Federal de Santa Maria. A gente está com uma parceria, porque os bolsistas estão aqui trabalhando na coleta dos dados, no cadastramento e também na atualização do sistema. Né? E aproveito para divulgar também, nas pesquisas que vocês estão desenvolvendo, se vocês precisarem de alguma coisa na área de tecnologia, né, podem contar comigo. Preciso de um backup do meu Atlas. É verdade, backup do Atlas. Eu tenho também trabalhado numa linha chamada Tecnologia da Informação e Comunicação no Desenvolvimento Territorial, as TICs no Desenvolvimento Territorial. Sempre tenho tentado trabalhar nessa área, junto ao programa territorial. Estava com um professor colaborador lá no programa, tive uma aluna trabalhando nessa linha aí, mas infelizmente ela não concluiu. Mas assim, é uma área que eu tenho interesse, e dificilmente se consegue hoje ficar longe da tecnologia. Então, o que a tecnologia pode contribuir para o desenvolvimento territorial? Então, quem tiver interesse em trabalhar também nessa linha, ok? Bem, só aproveitando então para fazer a propaganda, esse site... Não, pode pegar lá o página. Exatamente. Pega a página. A página, por enquanto, ainda está no servidor da Unesp, apesar do INCA agora ter assumido que vai internalizar o sistema vai para o servidor do INCA.
enquanto está aqui. Na verdade, essa parte que eu estou mostrando é uma parte do Data Pronera. Então, isso aqui é um mapa onde a gente está visualizando onde tem educandos do Pronera no Brasil. Tá? Na verdade, eu acho que a gente tem um tipo de mapa aqui, que é o Círculo Ponderado. Esse daqui foi uma homenagem ao Girard, que eu lembro que ele fez um mapa parecido com esse para o relatório da nossa pesquisa. Eu falei, eu quero fazer um mapa desse dinâmico, né, que a gente consegue ter uma visão, né, da atuação, né, do Pronera no país. Então você consegue chegar e, inclusive, selecionar um elemento desse aqui para você verificar quem são os alunos, tá, que estão aqui. Deixa eu só... E aqui eu posso, por exemplo, se eu quero saber presente prudente, eu consigo verificar aqui quais são, né, os educandos que fizeram curso em Presidente Prudente. Então eu consigo recuperar, não só isso, eu consigo saber quais foram os cursos que foram realizados aqui em Presidente Prudente. Então eu tenho aqui o curso médio integrado, tenho o territorial, são 2 cursos que a gente tem aqui. Tá? E se eu clico nesse, eu consigo saber quais são os alunos de Presidente Prudente. Então eu consigo saber também para cada educando o assentamento dele. Tá? Tem uma busca aqui, inclusive, por educando. A gente fez isso porque o pessoal, eu fui aluno do Pronera. A gente coloca aqui, tenta localizar esse cara, ver onde ele fez, que curso que ele fez. E assim, para vocês que trabalham com pesquisa, quando foi realizada a segunda peneira, nós fizemos a coleta de muitos dados. Não apenas quem são os educandos. A gente tem toda a produção sobre o Pronera e realizada pelo Pronera, que ainda não tem pesquisa realizada com esses dados. Tem muita coisa para pesquisar. Né? Então é um banco aí que poderia ser explorado e está à disposição de vocês. Né? Nós geramos, inclusive, uma planilha no Excel com todos esses dados, que ficava mais fácil, sempre é só de Brasília me pedir. Gera uma planilha com tais dados. Eu já gerei uma planilha com todos os dados. Então tem muita coisa para cruzar e para pesquisar, né? Com esses dados que estão no Data Pronera. Quem tiver interesse pode me procurar também. Eu sou Bernardo Eduardo, quero que saibam onde me encontram. Eu posso passar esses dados para vocês. Mas tem bastante coisa mesmo. Ok? Era isso então. Que nossa parceria continue precisando, pode contar comigo. Tá ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Como eu falei, né, seguindo aqui a linha corintiana do NERA, né, o Ronaldo aqui, né, me antecedeu, eu acho que com o Valmir aqui, né, o convite para me suceder, né, o Anderson já fez a parte dele, para mostrar da diversidade e da massa presente no NERA. Bom, falar um pouco da minha participação no NERA, né, assim, primeiro começar que o Bernardo, né, antecede o NERA, o meu conhecimento sobre o Bernardo vem de antes de entrar na Unesp. Como eu estou em Presidente desde 2000, então já conheci o Bernardo não pessoalmente, né, pela participação dele na TV Fronteira, né, discutindo questão agrária, né, debatendo inclusive com o Naban. Por meio do livro dele, né, eu acabei comprando o livro dele e depois utilizando como no curso de serviço social lá na Toledo, um tempo que eu trabalhei como professor lá. Depois emprestei o livro para alguém lá no serviço social e sumiu, não me devolveram. Então assim, com isso eu já conhecia o Bernardo. Quando entrei na Unesp, em dezembro de 2010, logo em 2011, né, o Bernardo veio conversar comigo, né, e fazer, né, propor, integrar o conjunto de atividades que o NERA desenvolveu, conhecer um pouco o NERA e a partir daí então me inserir. É o meu? Então pode silenciar, ele estava silenciado, não sei o que aconteceu. Então assim, eu tive que
anotar algumas coisas, porque desde 2011 para cá são várias as oportunidades e atividades envolvidas. Uma delas o Ronaldo acabou de falar aqui, mencionar, na parte da tarde acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais, a Franciele está aí também, que é a segunda PNERA, né? A segunda Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Mas isso aí, então, eu deixo para falar depois. Eu destaquei alguns aqui, algumas oportunidades que, ao entrar no NERA, foi possibilitado a mim, né? Então, assim, o NERA, além de ser uma excelente escola e formadora de alunos, ela também é formadora de professores, né? Porque é isso que acontece. Eu não fui aluno aqui, não fui aluno do Bernardo, mas como professor eu também tenho aprendido bastante, seja pelo modelo de profissional, né, que é o Bernardo, seja pela sistemática que a partir do Bernardo a gente tem conseguido construir. Então eu procuro também aprender um pouco sobre essa sistemática, as metodologias, né, e esse modelo de profissional que o Bernardo é. Então, assim, dentre as oportunidades, né, eu pude me inserir no Centro de Memória do Pontal do Paranapanema, que é um desdobramento da própria pesquisa do Dataluta, né? Então, assim, o Centro de Memória do Paranapanema, apesar, desde 2011, eu venho colaborando, e a gente vem passando por inúmeras dificuldades desde então, na verdade desde antes, mas também desde então as dificuldades permanecem, que é a questão da descontinuidade, né, de termos alunos trabalhando. Então, assim, quando em 2011 nós começamos, várias propostas da gente, né, conseguir editar algum recurso e tal, e a gente não conseguiu extrapolar isso ainda, né, pôr em prática. Na verdade, quando o projeto que nós encaminhamos ou finalizamos para enviar para o NEAD, aconteceu o golpe em 2016. Então, isso tudo ficou parado. Mas, desde então, algumas coisas vêm acontecendo. Então, eu pude, né, ter diálogo com o Cliff, com a Cal, o Danilo, o Thiago, né, o Thiago Cubas, a Ellen, né, a Bárbara, o Rodolfo, a Ana Paula. Então, são alunos que foram participando e colaborando na sistematização desse acervo, né, que é do NERA. Um acervo que vai adicionando coleções, né? Então a primeira coleção é essa coleção do Dataluta, reunido ao longo desses 20 anos de pesquisa, e não só, né? Ultimamente a gente tem tido essa aproximação com o CEMOSE, né, ligado ao CEGET, e aí então isso tem possibilitado que a gente consiga dar algumas sequências, né? E outras coleções compareçam como a atual, né, que o Williams está trabalhando, que é na coleção da Companhia São Paulo Mato Grosso, que a gente recuperou, né, o professor Jairo deixou lá no Morumbi, e a gente está fazendo um tratamento dessa coleção que ela está muito deteriorada. Então, inicialmente a gente está dando uma prioridade para esse documento, para ele não se perder, que trata exatamente do processo de ocupação aqui do Pontal. Então, são coleções que integram esse centro de memória. O centro de memória é esse que está, né, com essa parceria com o CEMOSE, e que o CEMOSE, tendo um arquivista, nos ajuda bastante, né, e a disponibilidade dos alunos em sistematizar essas informações e disponibilizar, né. Quando o Eduardo falou que o NERA não é só pesquisa, é ensino e extensão, o centro de memória ele vem desempenhando também esse papel, né? E aí eu destaco aqui uma atividade que nós desenvolvemos em 2015 e 2016, com a exibição daquele documentário do Pontal do Paranapanema, que também o Bernardo é um dos entrevistados, e a exposição de fotos do Sebastião Salgado, que a gente fez lá no Morumbi, inicialmente em 2015, e depois em 2016 a gente percorreu algumas escolas, né? A Camila, a Ellen, não me lembro mais quem participou, não sei se a Lorena também participou. Então a gente percorreu algumas escolas levando esse trabalho de divulgação daquilo que acontece no âmbito do NERA, das reflexões sobre a questão agrária, e da mesma forma tendo esse contato com essa comunidade escolar de Presidente Prudente. Então, assim, são algumas atividades, são muitas, na verdade eu precisei aqui anotar para não esquecer. Assim, eu estava falando das oportunidades, então o participar do Centro de Memória do Pontal do Paranapanema foi uma delas.
Depois, também participei, junto com a equipe aí, do acordo de cooperação com a Argentina, né? Pude ir para Córdoba e depois Mendoza, apresentar inclusive dados, alguns dados preliminares da Pinera, né? Fazer um diálogo sobre a educação do campo lá. E depois, em 2015, via acordo de cooperação com o Uruguai também, juntamente com o João Osvaldo. Também fiquei uma semana lá, onde a gente pôde lecionar uma disciplina, eu e o João Osvaldo, para falar um pouco do Pontal do Paranapanema e da questão da luta pela terra no Brasil como um todo. Então são experiências que só estando no NERA são possíveis de acontecer. Então deixo aqui registrado meu agradecimento ao Bernardo, aos colegas de grupo, aos estudantes, por essas oportunidades todas até então providas a mim, né, disponibilizadas a mim, e espero, né, poder continuar colaborando dentro das minhas limitações como historiador em meio aos geógrafos. É isso, obrigado. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Valmir. Eu conheço o NERA antes de entrar na universidade. No terceiro ano do segundo grau, uma professora de geografia levou a gente até Teodoro Sampaio para conhecer a sede regional, falar com o pessoal lá. E nesse contexto ela apresentou um livro para a gente, Espacialização da MST no estado de São Paulo, o professor Bernardo. E foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que a geografia podia ir além de pintar mapa e fazer decoreba. Então, foi a primeira vez que eu fiquei sabendo do professor Bernardo e que existia o NERA. Quando eu entro na universidade para fazer o curso, eu fiz toda a minha graduação com o professor Tomás, no CEGET, e quando eu concluí minha graduação, uma das pessoas que estava na minha banca era o professor Bernardo, e agradeço muito essa participação do professor Bernardo, e depois disso eu fui tentar entrar na pós-graduação. Nesse ano eu tentei, não consegui, e tive um período difícil, né, de não conseguir algo que eu queria muito, que nesse momento eu era funcionário público e eu deixei tudo que eu fazia naquele momento para fazer geografia. Eu exonerei do serviço público, eu trabalhava na segurança pública, eu fazia algo que me desagradava profundamente fazer, e na geografia eu encontrei muito mais contradições que tornaram isso impossível de ser continuado. Então em 2010 eu exonerei do serviço público para dedicar toda a minha vida a fazer geografia. Então eu enviei um e-mail para o professor Bernardo no ano de 2011, esse ano que eu não entrei na pós, perguntando para ele como que eu poderia somar no NERA, se haveria essa possibilidade. Foi aí que ele me apresentou o professor Eduardo. Estava, acredito que como sempre, né, muito cheio, muitos orientantes e tal, então o professor Eduardo estava chegando e foi uma pessoa que me recebeu de braços abertos, nesse momento que eu estava com muita dificuldade, já tinha ido prestar processo seletivo em outros lugares por aí, não tinha conseguido, e então eu me emociono bastante de falar disso, porque foi um momento que eu estava um pouco perdido e o professor Bernardo e o professor Eduardo estenderam a mão para mim nesse momento. Então eu fico muito agradecido, professor Eduardo, professor Bernardo, e quero dizer que esse trabalho, o significado desse trabalho desenvolvido pelo professor Bernardo, professor Eduardo, isso vai muito além do trabalho acadêmico. Isso inspira pessoas que estão muito além da academia. Então, por menos que a gente imagine, tem pessoas aí fora que estão sim se inspirando no que é feito aqui e no que as pessoas fazem de maneira séria, como o professor Bernardo. Então, eu já imaginava que essa fala seria difícil para mim, um momento muito significativo da minha vida em que eu deixei
tudo para trás para recomeçar tudo através da geografia. Então, desde 2012 que eu sou casado, tenho uma filha e estou enfrentando esse desafio de ser estudante e acreditar no conhecimento, na reforma agrária, num país tão reacionário como esse que nós vivemos. Então, muito obrigado, professor Bernardo, muito obrigado, professor Eduardo, por ter me recebido da maneira que recebeu, por ter me dado toda a liberdade para pensar, para trabalhar, para fazer a produção do conhecimento de maneira autônoma. Então, o que eu posso dizer é isso. O significado do NERA, ele extrapola o significado do conhecimento acadêmico. Ele é um formador de pessoas. Então, a responsabilidade nossa é enorme para tentar ser um pouquinho de inspiração do que foi o professor Bernardo, pelo menos para mim, nesse sentido. Então, muito obrigado e força a todas e a todos nesse momento que nós vamos precisar. Bom dia a todas, todos. Corintiano também? Não, estou falando, romper com a hegemonia corintiana, a resistência palmeirense. Bom, é difícil tentar dizer alguma forma de relação com o NERA sem falar uma relação com o Bernardo, assim como todos fizeram aqui, né? E difícil para mim dizer isso em 5 minutos, né? Eu acho que nessa sala talvez eu seja o que tenha uma relação mais antiga com o Bernardo, né? Por ter sido aluno, né, no primeiro ano de geografia, que eu estudei aqui, tem gente que acredita que eu não estudei aqui, mas eu estudei aqui, 2 anos aqui, então, e me despertou muito. A disciplina que eu tive com ele foi metodologia, né, de pesquisa. E assim como a Lara comentou, eu não sabia o que eu estava fazendo aqui, né, não sabia para mim espaço. A primeira vez que eu ouvi a palavra espaço, eu liguei a espaço sideral, eu falei, nossa, espaço, eu não via isso na escola, sempre estudei colégio público muito fraco, né, assim. Bom, e aí quando eu lembro que na aula, o que me fez pensar, eu lembro que boa parte da turma era o ensino noturno, né, assim. O Bernardo veio com uma discussão de que Deus não existia. Aí você imagina, né, todo mundo católico, todo mundo assim, até as mais conservadoras se rebelaram na aula. Aí eu entendi o significado, que ele queria que as pessoas conversassem, para não ficar aquela aula maçante, né, o professor falar, não ficar lá, tal, para provocar o debate. Eu acho que isso me chamou muita atenção, Bernardo. Então, eu sempre desenvolvi muitos trabalhos com o Bernardo, apesar de ele nunca ter sido orientando do Bernardo, né, assim. A gente desenvolveu projetos, né, assim, nós desenvolvemos aí o primeiro mapa dos assentamentos rurais no Brasil, tomamos muita porrada naquela época, em 95, porque ninguém nunca tinha mapeado os assentamentos, né, a gente fez à mão, eu fiz à mão o mapa, né, assim, e que a gente não tinha as tecnologias de hoje, né, assim. Então eu estava contando esses dias pro Nino, ele falou, não acredito que você fez isso, né. Ele falou assim, ó, o Bernardo veio com aquela lista, porque a gente tem hoje o banco de dados do INCRA, né, aquela lista impressa, pagada, não conseguia nem ver mais ou menos os municípios, né, e aí eu falei assim, aí eu falei, olha, Bernardo, eu estava na USP já, depois que eu saí daqui, fui para a USP estudar, e não consegui conversar com ninguém de agrária lá. Eu dialoguei, não consegui dialogar com ninguém, né? E o Bernardo estava começando um doutorado lá. E aí eu falei, Bernardo, eu não consigo discutir agrária com ninguém aqui. Com o Ariovaldo não dá certo, com a Regina não dá certo. Aí ele falou, não, vou te orientar por lá, né? Assim. E a gente fez esse primeiro projeto de mapa dos assentamentos rurais no Brasil. Então ele veio com essa lista do INCRA, né? Assim, umas 30 páginas mais ou menos do Brasil inteiro. E eu falei, o que eu vou fazer com isso? Né? Na mão, e a gente tinha que mapear, né? Assim. E era tudo voluntário, não tinha recurso nenhum, né? Assim. E aí o que a gente fez? Compramos um guia 4 rodas, para descobrir onde ficava cada município de cada estado. Aí ia lá na mão, colocar tudo no papel vegetal e tal. Então assim, foi uma escola de aprendizado, que aí quem orientou foi a professora Marilena Simielli, a parte cartográfica, né? Então foi esse aprendizado. E aí não tinha nem o NERA ainda, né? Ele estava começando a fazer o doutorado, né? Assim, então não tinha a perspectiva do NERA, foi em 98, né? Então eu estava lá em 95. E aí a gente começou essa relação de projetos conjuntos, né? Mas a UNERA foi formada, cada um foi para um caminho, eu trabalhei no ITESP, a gente sempre conversava,
Mas eu voltei, né? Eu me lembro quando eu voltei para cá em 2003, depois que eu fui transferido para Prudente, o Bernardo ligava para mim: você não vai entrar no NERA, né? Eu falei: não, dava aquela, né, enrolada: não, pera lá, não sei ainda, eu tinha terminado o mestrado. E aí uma vez ele ligou: você vai entrar ou não vai? Né? Eu falei: não vou. Aí a gente, né, teve essa conversa, mas eu não entrei no NERA na época, né, assim. E a gente começou a conversar, ele participou da minha monografia, de todas as minhas bancas, ele estava nas bancas, desde a graduação até o doutorado, né, assim. Foi muito bom a participação dele, né, assim, eu sempre aprendo muito com ele, né, e aí no NERA eu já chego em 2012, né, 2011, 2012, né, como professor colaborador, e aí eu começo a desenvolver o trabalho dentro do NERA, depois eu me torno coordenador do NERA e começo a trabalhar com o pessoal, boa parte de vocês estão aqui, né? E o desafio, né? O Anderson comentou, porque eu peguei um pessoal meio que no levante, né? Assim, revoltado com as regras, revoltado com isso, revoltado com aquilo. Eu falei: gente, vamos devagar, né? Pera lá, né? Tinha lista de pontos, tinha lista de frequência, o pessoal queria tacar fogo na lista de presença. Não, vamos devagar, vamos aos pouquinhos. Se vocês trabalharem, o trabalho vai mostrar a necessidade de não ter isso, né? Então a gente conseguiu dialogar um pouco isso, né? E as experiências que eu tive, assim, dentro do NERA foram muito ricas, né? Eu aprendi muito, né? A experiência na sala de aula, foi a primeira vez que eu dei aula na universidade, né? Assim, como professor colaborador, e a elaboração de projetos, né? Então, para mim foi muito rico a experiência do projeto com a Argentina, né? E o projeto com o Uruguai, a gente poder ter ido lá no Uruguai, dar aula, eu e o Eduardo fomos para lá, né? Assim, então foi muito rico, né? E essa possibilidade que o Bernardo dá do intercâmbio de pessoas, de ciências, de filosofias diferentes, passar pelo NERA e as pessoas também passarem por outros lugares, né? Assim, então, aprendi muito também com o Rincon, com a Virgínia do Uruguai, que veio para cá. São pessoas que tornaram referência para a gente, né? Pelo menos para mim, né? De como se pensar o campesinato, né? Então, só para, não vou alongar, né? Mas reforça a questão do CEGEL, que eu acho que é algo importante. Eu acho que o Tomás me disse que viria à tarde, talvez ele vá comentar mais sobre isso. E só reforçar a questão de que o que me motivou a participar dos grupos, e eu trabalho com a agrária desde o segundo ano de graduação, né, foi a questão do debate sobre a questão agrária e essa inconformidade com a concentração de terra, né. Então eu acho que essa foi a minha grande mote para eu tentar entender um pouco o que eu estou fazendo aqui, né. E o Bernardo contribuiu muito para isso e contribui até hoje, né, assim. Bom, e hoje eu penso a gente o NERA está num processo meio de resistência também, assim como o campesinato, né? Então ninguém acredita mais na reforma agrária. É difícil você ir em evento e as pessoas não falarem sobre reforma agrária, né? Eu tive uma discussão, tive um projeto em Brasília essa semana retrasada, nos núcleos de agroecologia, quem tem projetos de agroecologia, e não foi mencionada a palavra reforma agrária. Eu levantei a mão e falei: como é que vocês querem discutir agroecologia sem discutir reforma agrária? É um silêncio, né? É um silêncio absurdo, né? Então, é uma resistência também. Então, eu acho que eu gostaria de agradecer, de poder compartilhar com todos aí, diretamente, indiretamente, da forma que eu pude contribuir. E dizer que o Bernardo, assim, é meio um Red Bull, né? Assim, ele te dá asas, né? E você, com o pique, com a energia que ele te dá, né? Assim, você tem que saber para onde vai, né? Assim, né? Mas ele te dá as possibilidades, né? Assim, eu aprendi muito, eu nunca tinha saído para o exterior. Foi com o Bernardo a primeira vez que eu fui para o exterior, não sabia o que falar, ou não sei ainda falar inglês, mas não sabia, eu ficava grudado nele, né? Que a gente foi para São Francisco, nós ficamos lá na casa do Cliff, eu nunca tinha saído para lugar nenhum, né? Assim, então essas possibilidades, eu acho que a gente tem que agarrar, e ele tem esse mérito, né? Assim, de agregar pessoas e dar possibilidade para as pessoas crescerem, né? Eu acho que isso é o fundamental, eu acho que essa também é a lógica do NERA, né? Assim, é o que a gente tenta formar as pessoas dessa forma, né? Assim, dentro do NERA. É isso, obrigado Bernardo, obrigado a todos aí que compõem o NERA, tá bom? Bom pessoal, bom dia. Eu não sei o que falar do NERA. Eu acho que não tem, eu não sei, mas é que é uma
Eu estou no NERA desde 2011, no meu segundo ano de graduação. Eu entrei como voluntária, fiquei 6 meses como voluntária trabalhando no jornal. Naquela época que tinha tanta gente no NERA que se alguém mudasse o horário da listinha não entrava, porque não tinha computador, não tinha cadeira, não tinha lugar. E eu entrei, meu primeiro orientador do NERA foi o Kaká, em 2011. Ele me orientou para entrar pro Ex, né, extensão. Ele estava até comentando aí a Lara que o cara era mediador de conflitos do NERA, porque era dos rebeldes, né, queria queimar tudo, e ele lá mexendo, não, a gente não é assim, até que um dia eu lembro que a gente chegava no NERA, cadê a lista de pontos? Ela falava do Kaká, vai lá assinar, porque ele tirou daqui pra assinar. E assim, eu cresci muito no NERA, eu entrei no momento, eu entrei por curiosidade mesmo, por querer aprender, mas eu teve um momento na minha graduação que eu queria desistir da geografia, que eu estava em crise com a geografia, porque eu não sabia o que eu queria, e isso já estava caminhando pro final, assim, pro 4º ano, e o Bernardo, numa conversa, me apresentou um tema de pesquisa novo. E o tema de pesquisa me instigou muito, porque na geografia eu não conseguia me encontrar, porque eu queria fazer tudo, porque eu gostava de geopolítica, eu gostava de geografia agrária, eu gostava de geomorfologia, então eu queria estudar tudo. E na minha pesquisa e no NERA eu consegui entender não só a geografia agrária, mas a geografia. Eu consegui relacionar a geografia agrária com as outras áreas, as outras esferas. Então o NERA me salvou. Se eu estou na geografia hoje é porque eu entrei no NERA, porque se eu não tivesse entrado eu teria saído já, eu teria feito outra coisa. Então, eu gostaria de ressaltar isso. Também gostaria de ressaltar o papel do Bernardo, porque, igual o Kaká falou, o Bernardo te dá asas, ele te dá uma ideia, você vai lá e se você não tiver, tem que pensar se você compra, como que eu vou fazer isso? E eu não sei o que é pior, porque ele me dá umas ideias, eu também dou umas ideias, aí ele dá, vamos fazer. E eu só queria falar uma coisa que na minha UTC em 2015, quando eu entrei, eu e a Camila, nós apresentamos nossa pesquisa, e o professor Eliseu falou assim, nossa, mas esse povo do NERA quer estudar até a Lua. Aí eu falei, se tivesse esse programa na Lua, a gente estaria estudando, pode ter certeza, Eliseu. Bom, é isso. Bom dia. Eu entrei no NERA em 2016, em agosto. Era uma época também conturbada na minha vida. Uma tia minha, que é quase mãe, estava no hospital, e então eu estava pensando em desistir para poder cuidar dela. E eu conversei com o Girard, a gente foi conversando, foi entrando no NERA, fazendo amizades também. Então o NERA tem uma importância grande na minha vida, fortalecimento de amizades, me aproximei mais do CEGED também. Então, isso daí, eu vou defender agora também meu TCC, monografia, se conseguir terminar de escrever. O primeiro passo é terminar, né? Então, é isso, eu estou há pouco tempo, então não tenho muita coisa para falar, mas eu quero agradecer ao NERA pela oportunidade acadêmica e também a oportunidade pessoal. Vou prestar o mestrado agora também com o Girard, espero passar. E passar. Ele leu na minha frente. Então, espero que daqui a uns 10 anos falar de novo, mas falar mais coisa agora também. Daqui 40 também anos, voltar aqui no NERA. Espero que tenha universidade pública ainda. Então, primeiro passo é ter resistência ainda, né? Ter universidade pública daqui a uns 10 anos. Espero. E então, agradecer então ao NERA, as oportunidades que o NERA me trouxe. E obrigado. Bom dia a todos e todas. É muito difícil contar isso perante ao Bernardo, Ricardo, todos grandes, que são muito grandes para mim. Assim. A minha história no NERA começa desde o primeiro ano. Né? Tive contato com o professor Bernardo, sempre tendo essa relação muito próxima com os alunos, de instigar mesmo, né, o que os alunos tenham um pensamento crítico, que tragam propostas bem críticas para dentro da sala de aula. E isso me motivou muito, né? Sempre fui aluno de escola pública, tinha muitas dificuldades para compreender alguns textos, até hoje ainda tenho, mas o Bernardo, até mesmo pela experiência de vida que ele nos apresentou, me deu um pouco de esperança de que eu poderia um dia ser o mínimo
sei lá, 10% do que ele representa para todo mundo aqui na universidade. Então eu comecei a ter essa relação mais próxima com o Bernardo, enchia ele de e-mails, de dúvidas, de questionamentos, e acho que isso também contribuiu um pouco para me aproximar do professor. E logo no primeiro ano ele me convidou, não sei se me convidou, se eu me convidei, mas comecei a participar do NERA, e eu só vim acrescentar que o NERA realmente é tudo isso que todos vocês disseram, né? Ele é um espaço de muito diálogo, principalmente entre os alunos da graduação, da pós-graduação. A Ellen contribui muito, muitas outras pessoas. Agradeço ao professor Kaká também pela orientação, o professor Ricardo, que apesar de não ser meu orientador, a gente está fazendo trabalho junto, e o professor Bernardo. Acho que é só isso, gente. É muito difícil falar, realmente. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Fran Kelly. Eu acho que eu sou a crise existencial do NERA. Porque durante todo o tempo que eu estive no NERA, o tempo que foi o tempo da Pinera, eu me perguntava, será que eu sou do NERA mesmo? Acho que toda essa questão, eu queria contar como que o NERA apareceu para mim, né? Que eu entrei na Unesp em 2011 junto com o Ricardo, só que eu pelo vestibular e ele para ser professor. E eu fui já envolvida com os movimentos sociais, já ouvi falar do NERA, né? Eu vim de uma universidade particular, eu fiz 2 anos de comunicação social na UNOeste antes, eu fui aluna do professor Munir. E aí eu estava no 2º ano, teve o lançamento do Dicionário da Educação do Campo aqui. E estava a turma da cátedra, né? Estava tendo o primeiro curso de mestrado em desenvolvimento territorial. E aí eu me apaixonei, eu nunca tinha ouvido falar de educação do campo, mesmo estando envolvido já com o movimento social, né? Assim, detalhadamente. E aí eu estava tendo a disciplina de metodologia com o Kaká e com o Bernardo. E o Johnny também contribuía na disciplina. E eu lembro, no dia seguinte eu tinha aula e eu cheguei pro Bernardo e pro Kaká e falei que queria pesquisar educação do campo. E aí o Bernardo falou pra mim, procura o professor Ricardo, que ele e o professor Girardi estão com um projeto assim, assado. E eu já conheci que o Ricardo já tinha me dado aula, mas a gente não tinha nenhuma proximidade ainda, né? E aí quando eu cheguei à tarde, já na sala do Ricardo, a aula foi de manhã, o Kaká já tinha passado por lá e falado pra ele que eu tinha me interessado. E aí o Ricardo já me esperava, assim. Então, aí assim eu comecei a frequentar o NERA, né? Através da Pinera. E aí foi um processo, acho que bastante curioso, porque era um projeto novo dentro do NERA, né? Então, não era... A gente enfrentou umas crises, eu com a Ana Paula, com a Pete. Não era nenhuma categoria, não era data luta, né? Então a gente frequentava aquele espaço, a gente não marcava a hora lá também. Então várias pessoas assim, né? Por que elas não fazem isso? Porque os nossos horários e as nossas tarefas dentro da pesquisa eram outras, né? Que a gente acabava cumprindo de outra forma. E aí, a partir então dos movimentos sociais, eu comecei a ter essa relação mais próxima com o NERA, né? E também de conhecer a importância do NERA para o MST, para o movimento local, que achava bastante interessante quanto que o movimento respeitava, né, o trabalho do NERA e trazia como importante o trabalho do NERA. Isso foi muito legal. E eu queria trazer, acho que assim, algumas mulheres do NERA que me instigaram muito, assim. A Ellen trouxe a Jana, eu acho que a Jana foi uma pessoa pacificadora ali dentro, que sempre tentava fazer, eu sempre falava que ela trazia muito o lado humano, né, pra gente, assim, que entendia, a gente entendia as nossas questões da graduação e tudo aquilo que passava, fervilhava na nossa cabeça naquele momento, né. E aí lembrava também, um pouco antes, da Michelle, né, que hoje, ela foi membro do NERA durante muito tempo, mas hoje ela milita no MAN, Movimentos Atingidos por Mineração, ela é da direção nacional do MAN. Acho que é muito importante trazer isso também, porque, inclusive hoje, a Michelle está defendendo sua dissertação de mestrado, agora à tarde, e ela estuda educação do campo também, e o avanço da soja sobre as escolas e tudo mais. Então, acho que é bastante interessante trazer isso. E a Nina, né? Não sei se vocês lembram da Nina. Acho que a Nina foi uma figura bem emblemática, assim, né?
ela, assim como eu era do movimento estudantil aqui, e altas crises a Nina tinha, mas acho que a Nina também contribuiu muito com as reflexões e com tudo. E aí eu queria, por fim, só colocar, acho que podia ter muita coisa para falar, é que hoje eu pesquiso o CEGEL, e todo mundo falou da importância do CEGEL, né, do curso especial de Geografia para isso. E eu tenho visitado, nas minhas entrevistas, as mulheres formadas no CEGEL. E é muito, muito legal trazer o quanto que as mulheres do NERA tiveram importância na vida das mulheres do CEGEL, assim, sabe? O quanto que vocês são lembradas, né? Principalmente a Lara e a Ellen são muito lembradas. E o quanto vocês são lembradas nisso, né? Então, nos assentamentos de várias regiões do Brasil, eu tive recentemente com a Daiane, com a Mariana e com a Gretchen, no Sul. E elas trouxeram isso, né? E toda a paciência, o cuidado que vocês tinham com elas enquanto mulheres, né? A Gretchen foi mãe, todo esse cuidado. E, enfim, é isso. Só para trazer, acho que também como repercute hoje, né? A atuação do NERA na vida dessas mulheres até hoje, assim. Eu entrei no NERA em 20 de janeiro de 2013, eu tinha 12 anos, sempre fiquei envolvido de alguma forma com o trabalho do meu pai, com tudo. Imagino que ele também tenha utilizado isso para otimizar o tempo de ficar com os filhos e trabalhar. Eu entrei também, como o Munir falou, para fazer recorte de jornal, digitação. Eu fiz isso por mais ou menos 2 anos, bastante intensamente. Eu lembro, como a Lorena falou, que naquela época era muito movimentado. O maior conflito que eu tinha contato era a listinha dos computadores, né? Porque se não seguisse certinho ia ficar alguém sem poder trabalhar. Nessa época eu convivi com pessoas que eu admiro muito até hoje. Acho que as que mais marcaram foram a Lara, a Lorena e a Ellen e o Nino, né? Que ajudaram bastante assim, com o desenvolvimento pessoal. Eu lembro com a Ellen que ela gostava muito de Alexandre o Grande, né? Emprestou os livros, marcante. E o Nino, que infelizmente não está aqui, mas a gente sempre se encontra, geralmente em lugares com milhares de quilômetros de diferença, que teve muita influência na minha vida pessoal e intelectual. Foi uma época muito movimentada, muito interessante, muito agitada, que era um clima muito legal para você querer trabalhar, muito animador. Essas experiências destoaram na minha vida com outras oportunidades que o meu pai me deram. Parafraseando, ele é o meu primeiro pai, né? Porque muitas pessoas consideram como segundo, ele também teve uma influência enorme. Definitivamente a pessoa que mais me ensinou, proporcionou grandes experiências, principalmente pelo tempo que eu sempre tive que estar com ele, né? Muitos conflitos e tudo mais. Considero ele um dos melhores amigos que eu tenho. E ele sempre me ajudou, acima de tudo, a aprender a pensar, a buscar um pensamento autêntico e autônomo. Imagino que isso seja a essência da relação que todo mundo teve com ele, né? Okay. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Queria agradecer essa oportunidade de estar no evento de 20 anos do NERA. Minha participação no NERA se dá a partir de 2013, depois da disciplina de Geocartografia professor Girardi. Me interessei muito pelo fio cartão e produzir mapas. E aí conversei com o professor para participar, para fazer uma pesquisa, e ele indicou trabalhar com a atualização do Atlas. E para se inserir na pesquisa, entrar no NERA, né, no grupo de pesquisa. E aí o Dataluta também necessitava de produzir mapas, e minha entrada no NERA foi quanto a isso, trabalhar para produzir os mapas para o Dataluta,